Olá, tudo bem? Eu quero te contar uma história de uma pessoa que eu conheci esse final de semana, chamado Eduardo Moreira. Ele hoje é um palestrante, escritor, uma pessoa de sucesso. Mas alguns anos atrás a vida dele não era assim. Eduardo era casado, vivia em São Paulo e ele teve vontade de comprar um cachorro. Ele viu que havia uma raça de cachorro que lhe agradava e ele procurou em alguns canis e não achavam. Até que disseram que num canil a 100 quilômetros da capital, numa cidade que eu não vou lembrar o nome agora, ali havia aquela raça de cachorros. E ele foi até aquele lugar e achou lindo, não só o canil, mas especialmente o lugar. O lugar era à beira de um rio, uma nascente, e a água era límpida, as pessoas tomavam banho, brincavam. E ele disse, cara, eu quero comprar um lugar aqui. E ele falou com o dono do canil e disse, olha, estão vendendo alguns lotes. Ele achou o cachorro que ele tanto queria, se apaixonou por aquele cachorro, e aquele cachorro foi o início de um monte de coisas. Entre elas, ele comprou uma chácara naquele lugar. A vida foi acontecendo e ele teve vontade de ter um cavalo naquela chácara. Ele comprou o cavalo por causa da chácara, por causa do cachorro. E então ele comprou esse cavalo e ele começou a montar, na realidade, uma égua. E de repente, como ele não sabia nada sobre éguas, e ele caiu do cavalo. Ele caiu, se machucou, a égua terminou pisando nele, enfim. Ele teve algumas fraturas e ele disse, eu não posso não conhecer nada a respeito de equinos. E então ele procurou alguns treinamentos e ele descobriu que havia um curso, como domar cavalos, nos Estados Unidos. Ele que estava fazendo uma viagem para lá, ele aproveitou para fazer esse curso com um cara que ele não conhecia. Ele não sabia que se tratava do encantador de cavalos. Um personagem que é muito famoso nos Estados Unidos, que treina apenas profissionais. Ele se inscreveu e conseguiu se inscrever. E chegando lá no curso percebeu que ele era um novato, que ele era uma pessoa que menos sabia daquela turma. Mesmo assim ele fez o curso com toda a vontade e foi muito dedicado, talvez pelo fato de não saber nada, de não ter nenhuma máscara, nenhum preconceito, se entregou de corpo e alma. E aprendeu tudo o que sabia sobre cavalos, tudo o que pôde sobre cavalos. E ele gostou tanto daquela história que decidiu escrever um livro. Algo que ele sonhava, mas ele nem imaginava que era capaz. Escreveu sem pretensão maior, escreveu O Encantador de Cavalos. Esse livro se tornou um best-seller, ele ficou em primeiro lugar em todas as livrarias do Brasil, ele foi traduzido e chegou até a Rainha da Inglaterra. Esse livro fez com que a Rainha da Inglaterra convidasse Eduardo Moreira para que viesse até o Palácio de Buckingham e conhecê-lo pessoalmente. Ele e a sua esposa, então, foram conhecer a Rainha da Inglaterra. Olhem como a vida muda. De uma vida difícil, ele trabalhava num banco, fazendo aplicações financeiras. Ele gosta disso, ele adora, ele tem uma habilidade fantástica, mas ele tem uma veia artística, ele gosta de artes. De repente ele escreve um livro e ele está na frente da Rainha da Inglaterra. Quantas pessoas você conhece que se conseguiram estar ao lado, tirar uma foto com a Rainha da Inglaterra? São poucos brasileiros conseguiram isso. A vida continuou, ele começou a dar palestras a respeito de todos aqueles fatos que estavam acontecendo, do livro e da rainha, e ele começou a se afastar um pouco da família, especialmente do casamento, ele não tinha filhos até então, mas a esposa achou que era hora de haver uma separação. Os dois se separaram e o pai e a mãe de Eduardo não gostaram nada disso. Acharam que o sucesso tinha subido para a cabeça e tiveram o preconceito e se afastaram do filho. O filho de repente viu seus pais se afastarem, viu seus amigos se afastarem, ele se viu sozinho. Ele se apresentava nos palcos com uma roupa de cowboy. E isso fez com que o banco no qual ele trabalhava chegasse até ele e dissesse, Eduardo, você vai ter que decidir, porque aqui no banco nós vendemos confiança, seriedade, e você com essa roupa de cowboy não passa nada disso. Ele estava numa sinuca de bico. Algum tempo depois ele havia conhecido uma menina muito simpática, muito querida, chamada Juliana Baroni, sim, a atriz Juliana Baroni. E até então era namorada e ele disse, o que eu faço? Minha mãe chegou a dizer que se eu continuar nessa vida eu vou quebrar, e praga de mãe pega. E de repente Juliana disse para ele, é melhor tu ser um homem feliz e quebrado do que um bem-sucedido, mas completamente infeliz. E ele decidiu fazer aquilo que estava no coração dele, ele continuou palestrando. E ele continuou naquela caminhada, escreveu outros livros, a vida foi acontecendo e de repente clientes do banco diziam, você pode trazer o Eduardo? A gente quer conhecer o encantador de cavalos. Ou seja,
o banco começou a ver que aquela figura que ele persistia em manter atraía clientes. E ele então continuou no banco, e não só continuou no banco, como as palestras deles começaram a ser muito bem remuneradas. Eduardo se tornou sócio de uma empresa de investimentos, né? E hoje é uma pessoa super bem sucedida. Eduardo foi convidado para dar um curso no programa do T. Harv Eker, né? Da experiência de sucesso, e foi ali que eu conheci ele no final de semana passado. Final de semana passado ele estava dando esse curso. E ele disse que esse curso encerrava um ciclo, que ele nem estava a fim de dar esse curso quando foi convidado, mas ele topou, não sabia por quê. Eduardo é o tipo de pessoa que age com o coração, age com a intuição, age com a alma, e ele deu o curso. E há uma semana atrás, mais precisamente na segunda-feira antes do curso, ele sofreu algo muito forte. Eduardo, na sexta-feira, ele recebeu a família e disse: eu tive um sonho, mas vou chamá-lo de pesadelo. Eu acho que meu lindo cachorro, que me acompanhou nesse ciclo, está para partir e quer se despedir. A mulher não entendeu exatamente o que ele estava tentando dizer, mas juntou os filhos e fizeram uma pequena cerimônia como quem se despede do cachorro. Juliana disse: Eduardo, você está exagerando, ele está bem, ele caminha, vai, não tem nada. Sim, ele tem uma certa idade, mas ele está bem. E ele insistiu naquilo. Juliana viajou para o Rio de Janeiro com seus filhos, e ele estava naquela segunda-feira voltando para casa. Quando ele entrou em casa, o cachorro foi até ele, ele fez um carinho ainda no cachorro. O cachorro olhou para ele com um olhar de despedida, e ele teve um ataque cardíaco. Ele tentou ressuscitar o cachorro através de uma respiração boca a boca, fazendo massagem cardíaca, ainda conseguiu ter um pouco de vida daquele cachorro, colocou ele na caminhoneta, ele olhando para o cachorro olhando para ele enquanto iam para o hospital veterinário, mas ele não resistiu. E o grande amigo desse ciclo partiu. O mais interessante é que, um dia depois, Eduardo olhou as câmeras que registravam justamente a sala que antecede aquela porta onde ele havia entrado. E ele percebeu que aquele cachorro, 5 minutos antes, havia tropeçado. E ele caiu. E ao cair, na força de se levantar, ele teve um ataque cardíaco. Um ataque que o fez tremer e parar. Aquele cachorro morreu naquele momento. Mas ele morreu sem se despedir do seu dono. E quando Eduardo chegou, exatos 5 minutos depois desse fato, em que o cachorro havia parado de respirar, o cachorro se levanta e vai até o dono. E como eu já contei, ele passa a mão no cachorro, faz um carinho, ele dá um olhar de despedida e ele se despede. Essa história me ensina uma coisa: que mesmo quando você se sentir derrotado, talvez quando você se sentir que você já morreu, que você está quase morto, é hora de levantar. É hora de respirar fundo. Levantar em busca do que tu quer. Aí entre vocês, tem um de vocês que estava numa situação bem delicada. Respirou fundo, se levantou e hoje está banando o rabo. Gente, você não está derrotado nunca, a não ser que você aceite. Se você acredita que pode, você está certo. Se você acredita que não pode, você também está certo. A decisão será sempre sua. Por isso pergunto: quem nós somos? Vendedores. E o que queremos? Vender, vender, vender. E como estamos, eu espero que você esteja cada vez melhor. Um beijo no coração. Fica com Deus. E que teu dia, tua semana, esse ano, tua vida seja cada vez melhor. Valeu, Terramar.